Salve, salve família, aqui é Flaudis Andrade, DDI Podcast. Pessoal, que honra ter você aqui com a gente. Para mim é motivo de muita alegria, satisfação enorme. Eu quero agradecer primeiramente ao Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado. Quero agradecer a você que tem chegado até aqui e eu já quero lhe pedir, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva neste canal, compartilhe, comente para que mais vidas sejam impactadas e que mais vidas conheçam os nossos conteúdos. A gente tem se preocupado e selecionado a dedo cada convidado que vem aqui. O slogan foi vocês que escolheram, o podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece, está no DDI Podcast. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, porque se não fosse vocês, esse projeto não seria e não estaria de pé. Não seria mantido de pé. Então, muito obrigado a todos vocês que têm acreditado, confiado no nosso trabalho. Agradecer também ao Estúdio K-Cash, né? Porque se não fosse o Estúdio K-Cash, nós não teríamos chegado até aqui. E hoje eu estou com uma figura, uma personalidade marcante da cidade de Arapiraca. Você que é de Arapiraca, ou você que é da redondeza, dos estados vizinhos, eu tenho certeza. Se você vier em Arapiraca, você tem que parar nesse restaurante para você almoçar, para você jantar, tomar o seu café. Hoje eu estou com uma figura icônica da nossa cidade. Estou aqui com o senhor Elivaldo. Boa noite, senhor Elivaldo. Boa noite, Claudio. Tudo bem? Tudo bem? Rapaz, que honra, viu? Ter o senhor aqui. Eu que tenho que agradecer a você, Claudio, por o convite, por estar aqui participando do DDI e agradecer a você por a gentileza sua de a gente poder fazer aqui um bate-papo. Coisa boa, coisa boa. Senhor Elivaldo, eu faço a pergunta a todos os convidados e eu deixo à vontade os nossos convidados a se expressarem. Eu quero saber quem é o senhor Elivaldo. O senhor Elivaldo é um matutozinho que veio lá do interior de Pernambuco, nascido em Papagaio. Papagaio é um município de Pesqueira, no interior de Pernambuco. Elivaldo é um lutador, um batalhador, que se casou muito jovem, aos 18 anos de idade, e daí por diante assumiu uma família. Naquela época, fiquei um período após o casamento em Garanhuns, trabalhando em um supermercado, e nesse supermercado, daí fui para São Paulo, lá não dava para se manter, fui para São Paulo. Ficando 2 anos em São Paulo, trabalhando de porteiro de um prédio, como vigilante. Então, durante o dia, quando terminava esse período, eu trabalhava de 8 da noite às 6 da manhã. Terminando esse período, fiz amizade com o pessoal do prédio, graças a Deus eu fui muito, muito bom de fazer amizade. E todos os dias eu ia lavar os carros dos condôminos do prédio. Todo dia eu tinha 2 carros para lavar dos condôminos do prédio. Então eu tinha o trabalho, após o trabalho, ia lavar esses carros no subsolo lá dentro do prédio mesmo. Nesse período eu fiquei durante 2 anos. Aí daí volto e minha esposa tinha ficado grávida do meu primeiro filho e eu voltei para poder tomar conta da família. Voltei a Papagaio. Papagaio, minha mãe era uma doceira. Minha mãe era fabricante de doce. E daí eu aprendi a arte de fazer doce. Daí onde vem o nome que muita gente hoje ainda me chamam de doceiro. Veio daí. Minha mãe fazia e ela foi me ensinando e eu montei uma lanchonetezinha lá em Papagaio mesmo. E eu vendia aqueles docinhos para o pessoal lá da comunidade. Mas era uma comunidadezinha pequena, o movimento era pouco, era só mais final de semana e assim, a vida não era muito boa, assim, financeiramente. Alguém já tinha me falado de Arapiraca. Arapiraca é uma cidade boa, cidade bacana, e um dia eu resolvi vir conhecer Arapiraca. Vim conhecer Arapiraca, na época tinha 21 anos de idade, e gostei muito da cidade, e voltei e convidei a família, vamos para Arapiraca? Vamos.
Retornei a Arapiraca para procurar uma casa, na intenção de vir fazer os doces para vender na cidade de Arapiraca. Chegando em Arapiraca, eu fiquei durante 3 dias procurando uma casa e não encontrei essa casa para alugar. Eu ia embora no dia seguinte. Uma pessoa me disse, olha, nas Cacimbas tem uma casa, a casa de seu Amabílio Leite e Dona Adélia. São os pais, eles moravam vizinho à igreja, e por trás da igreja tinha essa casa. E falei com ela, mas quando as coisas é consentidas por Deus, Deus protege, e ela me concedeu essa casa. Tinha 8 pessoas de preferência nessa casa, inclusive um sobrinho dela. E ela me cedeu essa casa. Me lembro muito bem, na época, isso foi dia 15 de novembro, e ela disse, a casa custa 6.000 cruzeiros o aluguel. Eu paguei os 15 dias de novembro e os 30 dias do mês de dezembro. Eu paguei para ela 9.000 cruzeiros. Dia seguinte, voltei para providenciar as coisas para vir para Arapiraca. E assim fiz. Lá fiz um pouco do doce, já trouxe um pouco de doce, trouxe um caldeirão, trouxe os copos, trouxe algumas coisas. O que eu tinha, que eu trabalhava lá, que era muito pouco. Eu tinha vendido um objeto na época e esse objeto foi 20 cruzeiros. Foi o valor desse objeto. Foi o dinheiro que eu cheguei em Arapiraca. Chegando numa terra estranha, o pessoal vieram comigo para conhecer Arapiraca, vieram junto com a mudança. Naquela mudança ali, a carne que eu tinha trazido, que era para passar 3 ou 4 dias, já foi cozinhada ali, ajeitado, já acabou a carne. Já não tinha mais carne ali para aqueles dias seguintes. E para começar o início aqui, aí eu não tinha como começar, eu não tinha um transporte. Eu tinha uma tia minha que tinha um conhecimento, ali na Rua 15, ela morava próximo da caça e pesca, no lado oposto. E vizinho a ela tinha um cidadão que tinha uma loja e vendia bicicleta. O nome é Nivaldo, chama a gente de Nivaldo Pisca-Pisca, é o dono da Pousadel Castelo. Hoje ele tem a Pousadel Castelo. E me venderam essa bicicleta. A bicicleta custou 30 cruzeiros. Eu dei 10 de entrada e 2 parcelas de 10. Como eu ia pagar, eu não sei, que eu ia trabalhar. Vamos tentar trabalhar. Só fiquei com 20 cruzeiros, com 10 cruzeiros no bolso, dos 20. Comprei mais um caldeirão e uma caixa de copo. Foi R$ 7,90. Fiquei com 2,10. Numa terra estranha, sem conhecimentos, um filho com 2 anos e um filho com 2 meses. Meu filho mais velho tinha 2 anos de idade e no dia 23 de novembro, o dia que eu cheguei, o meu filho, hoje que é sargento do bombeiro, Jefferson, tinha 2 meses de idade. Completou 2 meses, dia 23 de novembro. Fiz o doce, já tinha algum pronto, saí para vender aquele doce. Fui o pioneiro em Arapiraca, não existia, era um copo americano, menor do que o copo americano do que esse de hoje. Chama-se o copo 2110, era um copo menor do que esse. E dali eu tinha umas caixinhas de Nescafé, onde ainda hoje tem as caixinhas de Nescafé, eu colocava 24 copos de doce em cada caixinha daquela. Coloquei ali na bicicleta, nessa bicicleta, e saí. Ofereci em 10 lugares. Foram 10 não. Ninguém conhecia o produto. Ninguém sabia o que era que ia comprar. E aquilo me deu uma angústia muito grande, me emociona ainda hoje quando eu falo a respeito. Senhor, não me deixa voltar para onde eu vim, de onde eu vim. Porque eu sabia a dificuldade que tinha lá. E voltei para casa sem voltar, sem vender um copo de doce. Com angústia no peito, amargura, e pedi orientação a Deus.
Quando foi no dia seguinte, eu saí com aqueles doces novamente, e daí eu ia riscando, fazendo um mapa, um caderno, e eu riscando as ruas, que não conhecia a cidade. Ali, rua tal, aqui o número tal, uma caixinha, aí ia ficar tinha um ponto de comércio. Eu voltando no dia seguinte, nesses mesmos locais onde eu tinha passado, eu fiz da seguinte forma: eu vou deixar, se você vender, você me paga. Se você não vender, eu levo de volta. Como você não está investindo nada, você não está gastando nenhum dinheiro, eu deixei em 10 pontos. Quando foi à tarde, eu saí, deixei mais em 2 ou foi 3 pontos. No dia seguinte, eu saí com o restinho, sei que eu completei 20 locais que eu tinha deixado aquele doce. Aí eu só tinha em casa 100 copos para fazer o remanuseio daqueles doces. Daí vim para casa, dinheiro para comprar a carne não tinha. Naquela época não tinha os empecilhos que tem hoje. No pé no quintal da minha casa tinha um pé de manga. E eu tinha uma espingarda dessa espingarda de chumbinho. E ali começou a sentar uns pardalzinhos e eu comecei matando os pardalzinhos, que era para fazer a mistura do almoço, que eu não tinha o dinheiro para comprar a carne. Não tinha ali, estava defasado financeiramente. Voltando aos pontos, 2 dias após. Aí um dizia, eu vendi 5, deixo mais 5. Outro, eu vendi os 10, já deixo mais 10. Aí eu já comecei a entrar um dinheirinho, né? Já começou a entrar um dinheirinho. Aí eu fui no Casa das Louças, da dona Nitinha, a mãe de Josenildo Souza. Grande Josenildo Souza. Me abriu um crediário a quem eu sou grato a ela até hoje. Tenho muita amizade, muita estima por a dona Nitinha. O nome dela é Benedita, mas é conhecido como Dona Nitinha. E com o Josenildo também, com a família, acabei fazendo uma grande amizade com eles. Aí pude comprar mais um pouco de copo e pude comprar mais, arrumei um fornecedor de leite, daí saí começando, aumentando a clientela aos pouquinhos, saí aumentando e daí por diante foi. E foi dando certo. E sei que com 6 meses após a minha chegada em Arapiraca, eu já consegui comprar um Fusquinha. Um Fusquinha que me custou, na época, 250 cruzeiros. Aquele Fusquinha. Esse Fusquinha eu comprei em Garanhuns. E trouxe uma pessoa para Garanhuns para conduzir o Fusca que eu não sabia dirigir. Vindo até Palmeira dos Índios, a pessoa com Chico, trabalhava na funerária. Aí era meu amigo e foi buscar esse Fusca comigo. Trazendo até Palmeira dos Índios, quando chegou em Palmeira dos Índios, eu digo, agora você vai me ensinando como é que eu vou fazendo. Eu tinha já uma noção, mas não sabia. E daí não tinha o trânsito que tinha hoje, isso há 40 e tantos anos atrás, não tinha esse movimento que tem hoje, esse fluxo de veículo. Chegando próximo a Arapiraca, ele disse, agora é comigo, porque já tem mais trânsito aqui, então eu vou conduzir até a sua casa. Levou aquele Fusca até a minha casa. Eu não dormia à noite. Eu levantava 2, 3 vezes à noite para olhar o Fusca, para ver que a maior felicidade do mundo que eu tinha era em ter aquele Fusca ali. Então, desse Fusca, e aí? Para sair na cidade. Um Fusca sem ter conhecimento, sem saber dirigir direito. Ficava rodando os bairros, ali, que não tinha tanto movimento, para tentar praticar. Quando eu saía para fazer a entrega do doce, eu tirei os bancos do carro, para ter mais um espaçozinho. Quando eu saía, que eu parava atrás de alguém, eu tinha que sempre procurar parar um pouco distante. Mas quando eu parava um pouco distante, que parava alguém atrás de mim,
Eu me sentava ali e tinha que ficar esperando sair um ou outro com medo de fazer o jogo de cintura, de vai e de vem, de bater em um ou em outro. Então, era dessa forma. E, e assim foi. Fui adquirindo a prática, e pessoal do meu lugar tinha as lendas que diziam, não, quando o cara encontra uma botija, tem que se mudar do local. Aí não encontraram em uma casa velha lá um buraco, disseram, o Elivaldo arrancou uma botija, ela está em Arapiraca, já conseguiu comprar um carro, foi com o dinheiro da botija que o dinheiro da botija, mas deixa que só eu sabia o quanto tava ralando. E daí ficou, mas a bicicleta continuou, porque nesse período eu usava o fogo, era um fogo feito com pó de serra. Então eu ia nas serrarias, recolhia os pó de serra para poder cozinhar o doce, para poder diminuir os custos. Então a bicicleta ficou justamente para isso, que era para ir na serraria e trazer o pó de serra para casa, que era para poder dar continuidade no fogo, fazendo os doces e por aí por diante. Depois, no Fusca, eu consegui trocar, comprei um Chevette. Aí eu já estava prático, já tinha tirado a habilitação. Quando eu voltei em Papagaio, eu achei que quando eu ia chegando lá, tem uma serra próxima chegando, eu me sentia que eu não estava chegando em um carro, eu estava chegando em um avião. Eu era a coisa mais feliz do mundo. O cara que saiu dali sem ter dinheiro para comprar uma bicicleta, já estava voltando em um carro, olha só, veja só. Mas são as promessas de Deus na nossa vida. Digo, agora já tenho a casa, o carro. Agora o objetivo é a casa. Daí eu comecei fazendo minhas economias para comprar uma casa. E eu tinha uns trocados dentro de casa, mas tinha um objetivo. Aquele não era meu, aquele era da casa, era para comprar a casa. Às vezes eu tinha uma necessidade, uma precisão maior, eu tomava um pouquinho de dinheiro emprestado para não mexer naquele, porque aquele tinha um objetivo. Aquele dinheiro era para comprar a minha residência, para comprar a casa, não era para mexer. Porque se você, às vezes, você tem R$ 1.000 em um canto, você vai, hoje eu vou tirar 100, amanhã eu boto. Vou tirar 200, depois eu boto. Acaba de sumir, você não botou nada, acabou o dinheiro. Então, como não era para casa, eu não podia mexer naquele dinheiro. E foi indo até que consegui comprar a casa lá no bairro Boa Vista, comprei a doutor Erler Ribeiro Lins, um advogado renomado aqui de Arapiraca, parece-me que irmão de Cira, do cartório, não tenho certeza, mas é família. Nesse período, trajetória de doces, aí eu sei que ficaram 12 anos. Quando eu mudei para casa, naquela época não tinha esses empecilhos, eu arrumei um terreno vizinho e fiz uma pocilgazinho. Daí eu consegui trocar o Chevette e uma Fiorino. Então, o que eu fazia? Entregava doce em vários locais, naquela época, lanchonete Arcomag, Poliana, Hotel Joia, Zé Baixinho, em vários cantos que hoje já não tem mais em Arapiraca. E dali, eu levava na época, vinha manteiga, vinha em umas latas, como vem as latas de tinta hoje. Eu pegava aquelas latas de manteiga, deixava nesses locais, Zé Baixinho e muitos outros. Aí, outro dia eu estava conversando com o Zé Baixinho, falando a respeito disso. Após a entrega dos doces, eu vinha para recolher nos locais, para recolher as lavagens que eu estava criando os porcos. Eu tinha 20 porcos, digamos, com 3 meses, e 10 porcos com 3 meses, e 10 porcos com 6 meses. Tirava os de 6 meses. Aí comprava novos. Aquele ficava com 3 meses e os novos. E assim, de 3 em 3 meses eu tirava uma porcadazinha.
E dali quem recolhia essas lavagens era eu mesmo. Ali cansei de sair ali com latinha de lavagem nas costas ali. Muitas vezes a latinha estava furada ali, saía derramando ali. Eu chegava em casa, os porcos de casa estavam mais cheirosos do que eu. Mas, e aí, daí ia cuidar de porco, de tudo. Passando esse período, surgiu uma lanchonete, onde é o posto Boa Vista. Um cara queria, me ofereceu a lanchonete, e Deus foi tão bom, é tão bom comigo, tão misericordioso, que na época que o cara me ofereceu, foi justamente quando eu tinha acabado de vender aqueles porcos de 6 meses, eu estava com dinheiro. Fui e comprei a lanchonete, no posto Seu Domingo Nunes, na época. Seu Domingo Nunes, depois passou para Álvaro Lira. E eu continuei, ainda continuei no posto. Fiquei durante 4 anos nesse período no posto. Então ali era só lanchonete, eu passei a vender comida. E eu passei a vender comida. Era só um balcão, espécie de uma ferradura, 6 bancos e 2 mesinhas da Coca-Cola. Essa mesinha quadrada, de 2 cadeiras. Então, era só aquilo ali. Mas ali na região, em volta ali, não tinha nada, só quem tinha comida, só quem vendia comida era eu. Não tinha mais outro local. Ali na Boa Vista não tinha. E surgiu o plano real. Teve a conversão do dinheiro e o pessoal começou a brincar com dinheiro. Não sabia nota de 100 naquela época, foi acho que 2,75 para 1 a convenção. O pessoal começou brincando com dinheiro e eu comecei segurando um dinheirinho. Segurei um dinheirinho e o que é que faz? Desses dinheiros, tinha uma oficina velha lá do outro lado, onde hoje é o Boa Viagem. E eu comprei essa oficina já em real, 10 mil reais, aquele ponto, que era essa oficina velha. Aí trabalhando e lutando e aparecendo mais clientes, o espaço era muito pequeno. E daí eu comecei juntando mais um trocadinho, comprando material e comecei a construção do Boa Viagem, que na época eu ficava imaginando que nome eu vou dar ao meu comércio. Eu fiquei perguntando, o Matuto, o Lampião. Aí chegou na ideia de Boa Viagem. Nada melhor do que você chegar em um canto e tem um restaurante e você pelo menos não dizer Boa Viagem para você, que era a razão social. Começando a construção do Boa Viagem, eu coloquei um pedreiro e eu era um dos serventes, a lanchonete no posto, eu ficava na lanchonete, quando dava uma folgazinha, eu ia para o outro lado para fazer massa, para sentar tijolo, colocar tijolo para o pedreiro. Quando o pedreiro chegava de manhã, eu já tinha 2 traços de massa pronta, eu já estava com a massa pronta já para ele trabalhar o dia para adiantar. E assim foi indo. Tinha um carro na época, tive que desfazer do carro para poder dar continuidade à obra, e não tinha a parte superior, só foi a parte térrea, e fiquei pagando táxi. Eu ia de moto, cheguei até ir a pé para o mercado e voltava em um carro, porque tinha que fazer a feira. E sei que dei continuidade à Boa Viagem, eu tinha um prazo para entregar o ponto da lanchonete, entreguei 30 dias antes e passei para o outro lado, para o Boa Viagem, onde hoje continua o Boa Viagem. Na época, quando eu fiquei com a lanchonete e ainda fiquei 60 dias fazendo doce. Mas quando eu vi que tinha a tendência mais para o ramo do restaurante, aí eu não ia conciliar as duas coisas, eu parei com o doce. Passei para uma pessoa e ele deu continuidade e também depois, com o tempo, veio a parar.
E aí surgiu o Boa Viagem, estamos lá até hoje, graças a Deus, abençoado. E quem não conhece hoje o Boa Viagem, né? Elivaldo ou o Doceiro, pode você não conhecer, mas o Boa Viagem são poucas as pessoas que moram em Arapiraca que podem não conhecer o Boa Viagem. Verdade. Pessoal, e aqui eu já quero fazer o merchan, né? Você ainda. É impossível você não ter ido, né? É impossível você não ter ido. Mas eu quero aqui reforçar o pedido. Vá conhecer o restaurante Boa Viagem. Eu tenho certeza que quando você chega lá, você vai ser muito bem recepcionado. E o tempero de lá é inconfundível. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Certa feita, eu estava lá com um carreteiro, e muitos carreteiros, né? Vão lá. Sim. E um carreteiro conversando comigo, ele disse: rapaz, eu venho aqui, ó, desde a primeira vez, e tem muitos anos, meu irmão. E o tempero nunca mudou. Qual é o segredo do tempero do Boa Viagem? Ó, veja bem, não tem segredo. Não tem segredo. Boa Viagem nunca contratou uma cozinheira profissional. O tempero do Boa Viagem é um tempero de família. Então, quando temos a cozinheira, e geralmente temos uma ajudante de cozinha. Aquela ajudante de cozinha é a próxima cozinheira. Quando ela se destaca, é a próxima cozinheira. Então, é dessa forma. Ela vai saber todo o tempero da cozinheira e a ajudante está praticando ali para fazer, para que não tenha uma mudança desse tempero. É tipo os doces. Todos os doces do Boa Viagem, eu que continuo fazendo todos os doces. Ainda hoje. Ainda hoje, você inclusive. Isso. Você inclusive provou um doce exótico. Foi. Eu e Luiz. Luiz está ali atrás das câmeras. A gente provou um doce, pessoal, e daqui a pouco ele vai falar sobre esse doce. Exatamente. É um doce exótico. Então, essa aqui não tem. É só você fazer a coisa com humor, fazer com carinho. E assim, tem um público muito bom. Graças a Deus eu tenho uns irmãos que são fiéis na minha casa. É um local de respeito, é um local de qualidade e de preços justos. Isso. Quando você come bem e gasta pouco. Isso. Eu tava gravando, pessoal, em Maceió, né, na nossa capital, e o tempero da capital também é excelente. Mas eu tava lá com dois amigos. E a gente, naquela conversa que a gente tava em alguns locais e um deles disse: rapaz, vamos procurar aqui um lugar que seja parecido com Boa Viagem. E foi o Irmão Milton. Irmão Milton, quero mandar um abraço para o senhor. Ele disse: rapaz, vamos procurar aqui um lugar que tem uma comida regional igual Boa Viagem. Eu disse: rapaz, agora a gente vai ter que ir para Arapiraca para comer lá. O Boa Viagem tem um funcionamento de 6 horas da manhã a 11 da noite. Geralmente 11 da noite, às vezes se estende mais. Então, eu acho que é o único local aqui que você encontra as 3 refeições. Porque nós temos o café regional com todos os itens necessários, macaxeira, cuscuz, inhame, batata, vem os acompanhamentos de queijo, pão, ovos, banana. E nós temos uma variedade de 12 tipos de carne a hora que você chegar. Então, a hora que você chegar, nós temos 12 tipos de carne à sua escolha. Então, não é fácil de encontrar, de manter esse padrão constante, né? Você pode encontrar, um dia tem, outro dia não tem. Não, eu tenho constante esses 12 tipos de carne na hora que você chegar, de 6 horas da manhã a 11 horas da noite. O senhor é conhecido como doceiro. Também. Qual o doce mais difícil que o senhor já fez? Olha, um dos doces, não é que é difícil, é trabalhoso, é o doce de jaca, porque a mão de obra de manusear e tem que ter assim a qualidade da jaca, porque se ela, dependendo da jaca, se ela às vezes é uma jaca fofa, ela dá o doce, fica aquele doce ligado. E o doce de jaca, ele tem por obrigação dele ficar um bagzinho inteiro. Mas não tem essas dificuldades, não. Hoje já tem mais um praticando aí na família, viu? O Júnior está praticando. O Júnior? Grande abraço para meu amigo Júnior. Grande abraço. Júnior é um fenômeno. Tem aí a prole aí, tem o Jatos. O Jatos hoje está lidando na área do comércio, ele está como representante de produtos cosméticos. O Jefferson é o segundo, sargento do bombeiro.
O Jonathan é o terceiro filho, é sargento militar, e o quarto filho é o Júnior, que é o que toca o trabalho comigo. E uma prole de 7 netos já, viu? Eita, rapaz, 7 netos. 7 netos. Já tem um neto com 28 anos. Rapaz, o senhor tem muita experiência. Eu sempre faço essa pergunta já próximo ao final do episódio, mas o senhor, qual a idade do senhor? Faço 65 em novembro. 65 de novembro. O senhor tem muita experiência de vida, já viveu muitas coisas boas, já viveu muitas dificuldades. Também. O que é a vida para o senhor, Elivaldo? A vida é Deus. Você tendo Deus na sua vida, você tem tudo. A vida é família, a vida é amigos, a vida é viver. Aproveita a sua vida, viva a sua vida. A vida é viver. A vida é família, a vida é união, a vida é tudo. Principalmente Deus. Deus é a vida. O senhor, quando bem fala sobre valores, sobre a questão de dinheiro, e eu queria perguntar ao senhor, como é que o senhor lida com dinheiro? Olha, veja bem, eu tenho uma programação assim. Eu sou semi-analfabeto, só fiz o 4 anos primário. Mas a cabeça funcionou direitinho. Eu sempre tenho uma programação, assim, eu no dia a dia eu tenho umas metas, vamos dizer, aquilo que eu tenho para pagar daqui a um ano, eu começo a pagar ele hoje. Porque, por exemplo, um 13º de um funcionário, eu pago 50 mil reais de 13º de funcionário. Então, eu vou dividir 350 mil por 365 dias. Então, eu tenho X dia. Então, cada dia eu tenho que tirar aquela quantidade. Quando chega o dia do pagamento do funcionário, eu estou com o 13º dele pronto. E assim são todos qualquer coisa que eu vá fazer. Que eu vá pagar mensal, eu tiro diário. Eu não tiro mensal, eu tiro diário. Porque, um exemplo, eu compro um carro, vou pagar, ter uma prestação de 3 mil reais. Para mim tirar 3 mil reais em determinado dia, fica mais difícil. Mas se eu tirar 100 reais por dia, com 30 dias eu vou ter os 3 mil reais. Então, é dessa forma que eu faço minha programação de dinheiro. Eu tenho que fazer uma viagem, então eu vou fazer daqui a um ano. Eu vou gastar o quê? Eu vou gastar 10 mil reais. Eu vou dividir 10 mil reais por 365 dias, vou tirar X dia. Chegar o dia da viagem, eu estou com o dinheiro pronto, sem sacrificar ninguém. Coisa boa. Eu estava aqui, eu até conversava com o senhor sobre isso também, com o Dr. José Ventura, e eu perguntei a ele o que eu também vou perguntar ao senhor. Qual o valor da palavra de um homem? Olha, o valor da palavra de um homem é tudo. Eu sou daquele tempo antigo ainda que é no fio do bigode. Para mim, a palavra de um homem é tudo. Se o homem não tem palavra, ele não tem nada. O homem ele tem que dizer e manter. Falar e cumprir. Eu não sou obrigado a tratar com você, mas eu sou obrigado a cumprir com o trato. Então, se eu combinei com você para estar aqui de 6 horas, 10 para 6 eu estava aqui. Se eu estiver lhe devendo para lhe pagar amanhã, você pode receber hoje, você não recebe no dia seguinte. Então, o homem tem que ter palavra, o homem tem que cumprir com a palavra dele. Se ele não tem palavra, ele não tem nada. Para mim, papel assinado meu não vale nada, vale minha palavra. Se eu disser vá, você pode ir, que está certo. Tem que ter palavra. Eu ainda sou dessa índole. Nos dias de hoje que a gente vive, isso é muito difícil, né? Não é fácil, não é fácil. Mas ainda tem muito homem de palavra. Coisa boa. Tem muito homem de palavra. Coisa boa, coisa boa. Senhor Elivaldo, eu quero externar aqui a minha alegria de ter o senhor aqui. É muito bom estar com um homem de bem. E eleva muito o nível do DDI Podcast. E como bem o slogan diz, né, é o podcast das autoridades. E de fato, o senhor é uma autoridade, né? O senhor Elivaldo tá rindo, mas e agora eu vou fazer o merchan do DDI Podcast, né? Se é autoridade, né? Está no DDI Podcast. Então, meu, muito obrigado, né? Pelo senhor ter aceitado o convite de vir aqui, diante de tantas ocupações, né? E a gente sabe que são muitas ocupações.
mas eu estou aqui muito feliz, muito alegre. Eu vinha com o Luiz desde aquele dia e o Luiz vinha fascinado. O Luiz dizia, rapaz, aqui vai um podcast ali, ó, história de vida. Não, é uma história pequena, mas é uma história vivida, sofrida. Sim. E honesta, principalmente. Principalmente. Nunca encontrei dificuldade para nada. Tudo quanto eu quis, tudo quanto eu quis, eu consegui. Nada que eu quis, eu não consegui. Tudo quanto eu quis, eu consegui. Coisa boa. Lutei por tudo que quis. Os sonhos que eu tinha para realizar, realizei. As vontades que eu tinha, eu fiz. As viagens que eu tinha para fazer, fiz. O que eu tinha para comprar, eu comprei. Assim, para mim, é só você ter um objetivo, você lutar por aquilo que você quer. Lute. Fé em Deus, em primeiramente, e lute por seus objetivos. Lutando, você consegue. Tudo que você... Nada é impossível. Só depende de você. Você e você. Você não luta com ninguém, você só luta com você mesmo. Então, se você tem um objetivo, alcance ele. Se você tem um vício, quer deixar, deixe. É você querer e deixar. Não tem nada impossível para um homem quando ele tem determinação. Coisa boa. O senhor já ajudou muita gente. E o senhor ajuda muita gente. Mas a gente vive numa sociedade onde existem muitos ingratos. Como é que o senhor lida com a ingratidão? Olha, a ingratidão é coisas complicadas, porque você... Não é fácil você ajudar alguém e depois você levar uma patada de alguém, de que você ajudou. Então, entrega a Deus. Deus se encarrega de todas as coisas, né? Então, se a pessoa for ingrata com você, ele ainda vai bater a sua porta. Ele ainda vai bater a sua porta. Como é a relação do senhor Elivaldo com Deus? Veja bem, eu não sou aquela pessoa que vivo na igreja. Não sou a pessoa que vive na igreja. Mas sou uma das pessoas mais tementes a Deus. Uma das pessoas que todas as noites agradece por o dia vivido. Agradece o amanhecer por a noite dormida, por o dia amanhecido. Então, a gente tem que ter muita gratidão a Deus e muita fé em Deus. Ele tem nos dado muitos e muitos livramentos. É só Deus mesmo para superar qualquer dificuldade que a gente tenha. Coisa boa. Já viajou para fora do Brasil? Algumas vezes. Algumas vezes. Coisa boa, coisa boa. Algumas vezes. Um sonho que ainda falta realizar para o senhor Elivaldo? Meu amigo Fabrício, assim, não tem nada, nenhum objetivo assim que eu diga, isso eu não fiz ainda e eu tenho vontade de fazer. Acho que eu tinha, meu maior desejo era conhecer a África. Eu já fui 3 vezes na África. Já conheci a África, já fui 3 vezes. Então, não tenho assim mais, não almejo. Agora para frente eu só quero paz, tranquilidade, tentar trabalhar um pouco menos, porque a carga foi muito pesada. Então dá uma desaceleradazinha e pronto. Mas não tem nenhum objetivo maior assim para alcançar, não. Se o senhor Elivaldo, de 65 anos, tivesse a oportunidade de encontrar o Elivaldo de 18 anos e tivesse numa mesa como a gente está aqui, o que é que o senhor diria para ele? Não se case tão cedo, não se case tão cedo, 18 anos não dá para casar não, meu irmão. Tá vendo aí, Luiz? Você já quer casar? Porque eu fui o seguinte, eu me casei com 18 anos e eu assumi a responsabilidade de marido. Eu assumi, eu nunca fui 1 quilo de nada para dentro da minha casa para ser dado por alguém. Eu passei momentos difíceis, ruins, mas nada que entrou dentro da minha casa foi doado por alguém. Assim, vou dar uma feira, vou isso, não. Eu lutei atrás de tudo quanto eu quis. Então, não foi fácil. Mas casar com 18 anos hoje... eu diria a ele que não case agora, não tem mais um tempinho. Seu Elivaldo, tudo que é bom dura pouco, já estamos se aproximando para o final do nosso episódio, e a gente sempre faz um bate e volta
no final de cada episódio. E eu queria ouvir do senhor um time. O senhor torce para algum time? Não. Não torço nenhum time, não. Eu nunca assisti uma partida de futebol. Foi mesmo, não, nunca assisti uma partida de futebol. Uma música. Ah, várias. Tem várias músicas, tem muitas músicas. Deu um cantor. Detalhes. Detalhes. De quem é? Roberto Carlos. Aí, o clássico, né? O clássico. Um lugar. Arapiraca. Por que Arapiraca? Arapiraca é onde me proporcionou ser o Elivaldo que sou hoje, a terra que me acolheu, a terra onde eu tenho... eu vim com 2 filhos, nasceu mais 2 filhos aqui, e a terra onde eu sou nascido em Pernambuco, mas eu sou filho de Arapiraca. Então, para quem quer lutar, para quem tem garra, para quem quer um lugar de se viver, é Arapiraca. Então, eu amo a cidade, tanto é que já comprei até meus 7 palmos já estão comprados aqui. Eu quero terminar aqui mesmo. Rapaz, coisa boa. Uma cor. A cor tem várias cores. Uma cor que o senhor mais gosta. Marrom. Eu gosto de marrom. Coisa boa. Isso, o senhor falou que não tem um time, rapaz. Eu queria puxar no time, mas. Não tem, não torço pro time nenhum. Não sofro. Eu sou um dos que não sofre. Porque geralmente quem torce pro time sofre. Ih, meu time perdeu, e ganhou, e fulano não presta. Então eu, nesse sofrimento, eu não passo por ele, não. Coisa boa. Senhor Elivaldo, eu quero agradecer ao senhor por ter estado aqui conosco e eu quero que o senhor externe aí as considerações finais. Eu só tenho lhe agradecer e desejar sucesso. E Papai do Céu lhe abençoe, que seu podcast cresça o máximo possível. Quero ver você voando nas alturas, atingindo todos os seus sonhos e seus objetivos. Lembre-se, só depende de você. Lute e você consegue aquilo que você quer. Coisa boa. Deus lhe abençoe e lhe proteja sempre e nos proteja a todos nós. Amém. A gente tá gravando. Esse episódio, pessoal, ele vai ao ar depois da Semana dos Pais. Mas eu queria ouvir do senhor, a gente tá na Semana dos Pais, ele só vai na próxima semana, mas eu queria ouvir do senhor uma mensagem para os pais. O que é que o senhor poderia dizer aí para os nossos pais aí, para os pais? Olha, veja bem, meu pai faleceu, vai fazer 2 anos. Eu tive um período, na minha ausência, com a vinda para Arapiraca, ele como ficando em Pernambuco, nós ficamos ausentes. E tive o prazer de, depois da morte da minha mãe, falecimento da minha mãe, ele vir para minha casa e ficou no meu convívio, e quanto até praticamente os dias da partida dele. Pai é pai, então você que tem o seu pai, não deixe de fazer por ele hoje o que não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então, se puder fazer hoje, não espere o amanhã, não. O amanhã é muito incerto, né? Amanhã é distante. O Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte, ele bem ressalta que a gente vive no aqui e o agora, né? Exatamente. O amanhã Ninguém sabe ali, depois da passagem da porta ali, como é, né? O que pode acontecer com a gente daqui a 5 segundos, né? É o aqui e o agora. Senhor Elivaldo, muito obrigado. Que o Papai do Céu continue abençoando o senhor. O senhor, e eu preciso externar isso aqui diante das câmeras. Ainda com tanta dificuldade de encontrar pessoas de bem, eu posso dizer, e eu vinha conversando isso com o Luiz, já tem uns dias desde que a gente tem ido lá, conhece o senhor, e principalmente depois que a gente conversou. Eu posso dizer aqui, na frente do senhor, e não porque estou na frente do senhor, o senhor é um homem de bem. Muito obrigado. O senhor é um Muito homem obrigado. de bem. Que Deus continue abençoando e que Amém. muitas vidas, que muitos jovens, essa garotada, possam se inspirar em homens assim como o senhor. Muito obrigado. Viu? Que Deus abençoe. Amém. Pessoal, se inscreva, compartilhe, comente. O meu muito obrigado a todos vocês que têm chegado até aqui. E
Podcast DDI é isso, né? É histórias de vida, de inspiração, de sucesso e de fato e de verdade, verdadeiras autoridades. Jean, valeu. Luiz, valeu. Seu Elivaldo, muito obrigado. Irmão. Pessoal, Deus abençoe. valeu!